Olá, queridos, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Iniciamos o terceiro trimestre de 2023 e já estamos na segunda lição. A lição de hoje tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O textual está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo 20, e está escrito assim: Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Verdade prática. O pecado de Adão arruinou toda a humanidade. Contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Professor Joás, começamos o terceiro trimestre, já estamos na segunda lição. Na lição anterior falamos do espírito da Babilônia, a igreja diante do espírito da Babilônia. Hoje, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lembrando que esse trimestre nós estamos trabalhando o tema, a igreja de Cristo e o império do mal. Lição muito boa e muito propícia para esse momento, né, professor? Essa doutrina é um tanto desconhecida, desprezada, né, a martiologia, mas ela é essencial, fundamental para a fé cristã, porque entender o que é pecado influencia no nosso entendimento, até sobre a salvação mesmo, né? A gente foi salvo de uma escravidão, né, de uma escravidão do pecado. E se a gente não entender o que é esse pecado, né, o que configura o pecado, a gente não vai entender nem a obra que Cristo fez por nós. Então, é uma doutrina fundamental. E, ultimamente, tem sido deturpada, né, por filosofias iluministas, racionalistas, e tem a hermenêutica, né, bíblica tem sofrido uma deturpação, né, muito grande, e essa deturpação hermenêutica, o eixo dela está nessa doutrina, na doutrina do pecado. Então, se a gente olhar mais de perto, né, a gente vai entender na Bíblia o que a Bíblia está chamando de pecado, e a gente não vai entrar nessas ondas que a gente tem visto surgir cada vez mais, né? Não passa uma década para surgir uma onda nova, deturpando esses conceitos que são assim, essenciais e básicos da fé cristã. Professor, nós vamos ver dentro dessa lição, a partir da introdução, o capítulo 1, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O capítulo 2, nós vamos trabalhar teologias modernas. E o capítulo 3, a normalização do pecado. Bom, eu vou começar aqui na introdução e depois eu vou falar alguma coisa desse capítulo 3 de Romanos. Você já citou aí do grego a martiologia, e é uma doutrina estudada, é uma doutrina bíblica, né, professor? Aplicada, estudada nos cursos de teologia. Eu até aproveito para falar do IBAFEC, quem ainda não conhece, dá uma ligadinha na secretaria da igreja, 3321-3951, e se você tem interesse de estudar teologia, vem estudar com a gente. Dá uma ligadinha e fique atento aí nas novidades, tá? É muito bom. É uma das doutrinas que nós ensinamos no nosso curso de teologia, né, professor? Precisa conhecer, mas não pode praticar, né? Nós não fomos feitos pecadores, mas nós nos tornamos pecadores num determinado ponto da nossa história, né? Isso são doutrinas básicas, essenciais, né, como a gente tem falado. E a partir do momento que o pecado entrou em cena na história humana, ele deturpou tudo, bagunçou tudo, né? A antropologia bagunçou tudo. As relações humanas ficaram mais complicadas, né? O próprio trabalho, né, ficou mais complicado, mais complexo. E isso tudo, esse estrago todo foi feito quando o pecado entrou em cena. E aí esse primeiro ponto aí vai definir, né, o que pecado é esse, o que é isso. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo.
Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nessa lição vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Bom, professor, eu já destaco aqui esse capítulo 3 de Romanos. Se a gente der uma lida, uma estudada e fizer uma exegese bem com calma aqui no capítulo 3, Paulo mostra nesse capítulo, como já citei aqui, que o pecado começou em Adão, com o primeiro homem, e foi transmitido a toda a humanidade. E você já falou também, professor, que isso trouxe consequências seríssimas, e principalmente a deturpação do caráter, que era perfeito. Paulo mostra a raiz do problema, a solução do problema, né, que é um problemão, é o problema do pecado. E a partir de uma teologia bíblica ele faz isso, né, lógico, ele está produzindo Bíblia, mas ele faz teologia com o que ele já tem lá em Gênesis, né? E Paulo mostra que o primeiro Adão foi inocente, livre, perfeito, né? Criado com possibilidade de viver para sempre. Ele precisava obedecer a Deus e ele não fez isso, né? Quando ele desobedeceu, o pecado e a morte passaram a fazer parte da realidade humana. E como pai de toda a humanidade, nós já estávamos em Adão, portanto nós também pecamos. A gente já nasce assim, né? O salmista diz isso lá no Salmo 51. A gente já nasce em pecado, já está impregnado na nossa natureza, no nosso DNA. Então não é o problema do pecado não é um problema de ordem social, de ordem econômica. É um problema que até de ordem genética, natural, né? De ordem moral, sobretudo. Então, Paulo deixa isso muito claro, né, aos romanos, e ele mostra também a solução, né? Houve um outro homem, inocente, perfeito, livre, que resolveu o problema do pecado. Então a gente só precisa mudar de filiação, nascer de novo, a partir desse novo homem, né, desse outro homem, desse segundo Adão. Então há uma humanidade hoje que chega a aproximadamente 8 bilhões, né, de seres humanos aí na Terra, e assim, dentre esses 8 bilhões tem os filhos de Cristo e tem os filhos de Adão, né? Os filhos de Adão estão mortos, casam, dão-se em casamento, andam por aí fechando negócios, mas estão mortos, né? O novo nascimento em Cristo é que nos livra dessa escravidão, dessa herança maldita do pecado, né? A gente não é mais escravo dessa natureza pecaminosa, né? A gente está livre dessa escravidão e a gente se torna servo de Cristo, né? E aí a doutrina do pecado que Paulo expõe aí é essa. Hoje, é o que a introdução já diz, né? As teologias modernas tornaram o pecado algo normal, né? Eles estão chamando outra coisa de pecado, e o pecado mesmo eles estão chamando de algo normal, né? Há uma normalização do pecado. Você imaginar isso num ambiente cristão é muito esquisito. Bom, professor, nós vamos começar aqui, já demos uma boa introdução, né, dessa doutrina tão importante, a doutrina bíblica, e agora a gente vai começar aqui no capítulo 1. Eu vou ler esses 3 subtópicos aqui que dão um entendimento melhor dentro do ensino bíblico da natureza pecaminosa. Tem muita dúvida nisso aqui, né, professor? Muita heresia aí que acaba confundindo o que é certo, né? Com certeza. Essas teologias novas aí trazem muita confusão, e como a gente vive um tempo onde qualquer um que pensa que tem algo interessante, importante para dizer para a humanidade pode fazê-lo, né? Aí tem gente falando de tudo na internet e tem gente absorvendo de tudo também. O ponto 1 aqui é definição de pecado, o ponto 2 é a universalidade do pecado e o ponto 3, corrupção total.
Eu vou ler os 3 subtópicos aqui, professor, a gente faz um comentário só. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico shatar, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. Assim a Bíblia define pecado como transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas o errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Isso aqui é muito importante, eu grifei isso aqui. Segundo, a universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. E a gente vê isso na citação de Gênesis 3, de 9 a 19. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana, Romanos 5,12. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Você já citou o Salmo 51. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Romanos 7, do 14 ao 24. Em consequência disso, todo homem, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Ainda sobre a corrupção total, é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Paulo falou isso em Romanos 3, na leitura da nossa leitura bíblica em classe, versículos 10 a 18. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Professor, 3 pontos aqui. Definição de pecado. Errar o alvo, e eu gostei muito dessa definição do pastor Douglas Batista, que não é só errar o alvo. Pecar é errar sim a direção, mas é acertar o alvo errado deliberadamente. Eu achei isso aqui fantástico. A palavra grega aí tem uma abrangência maior, né? A palavra amartia. Tanto é que o estudo da doutrina do pecado é a amartiologia, né? E essa palavra, diferente do hebraico aí, ratá, que é errar o alvo, né? Essa palavra grega, ela tem esse sentido de errar o alvo, mas deliberadamente. Porque quem erra pode errar por acidente, por descuido, né, negligência até, mas nesse caso aqui pode ser o caso de alguém que errou o alvo porque não quis acertar o alvo quando deveria mirar naquela meta, mirou uma outra, escolheu uma outra, sabendo que aquela outra é errada e acertou aquela outra meta. Escolheu o erro, né? Pecado, então, acaba sendo um tipo de rebelião mesmo. E a universalidade aí diz respeito ao fato de que nós todos estávamos em Adão quando ele pecou. Né? Ah, mas eu vou pagar pelo erro do... Não, ele era o representante legal da humanidade, ele era o governante da humanidade inteira e representava legalmente a humanidade inteira. Então, quando ele caiu, nós também caímos. E aí essa doutrina é conhecida, né, uma doutrina teológica amplamente divulgada, tem muita coisa escrita a esse respeito. Né, uma pesquisa rápida a gente já encontra bastante coisa sobre a universalidade do pecado. E sobre a corrupção total, né, o Douglas Batista até usou, doutor, né, usou até uma nomenclatura diferenciada aqui. É uma doutrina também conhecida, porém é uma doutrina mais controversa, né? Há vários pontos de vista que vão em direções diferentes. A doutrina da depravação total, né? Defendida por arminianos e por calvinistas. Cada um sob um ponto de vista diferente, né? Mas basicamente quando o homem caiu, né, a humanidade inteira caiu com ele, e o pecado entrou em cena e o pecado estragou tudo. Né? Estragou tudo, não só a natureza humana, ele estragou tudo em sua volta. Tudo que estava sob os domínios do homem, né, tudo que estava sob a responsabilidade de Adão foi afetado pelo pecado. Né? Você vê as pragas, as ervas daninhas, isso tudo é depois da queda. A própria terra dura, né, professor? O suor, né, o trabalho mais pesado, né, isso tudo foi depois da queda, por causa da influência do pecado
no mundo, né? Porque o líder caiu, tudo sofreu influência dessa queda. E dizer que o pecado estragou tudo é isso, dizer que há uma corrupção total das coisas por causa do pecado. E isso inclui o livre-arbítrio, porque Adão era livre, não há como contestar isso, né? É um fato incontestável. Livre-arbítrio é algo natural do homem, né? O homem foi criado inocente, livre, né? À imagem de Deus, e macho e fêmea. E aí, quando o pecado entrou em cena, ele estragou isso tudo, né? O homem, agora, esse livre-arbítrio também está distorcido. De forma que o homem sozinho não consegue ir em direção a Deus. Não é possível. Sem a graça preveniente, a graça de Deus que foi, aí que está o ponto polêmico, né? A graça de Deus que foi disponibilizada a todos, para que todos sejam salvos, né? O homem acaba agindo sinergicamente com Deus, né? Aceitando, abraçando essa graça, né? E aí ele fica livre dessa influência do pecado e o seu livre-arbítrio é restaurado. Ele passa a ser livre de novo, né? O homem caído, o homem no pecado, né? O homem sem Cristo, sem Deus, ele não tem livre-arbítrio, né? O homem que anda com Deus é livre. Eu me lembro que uma vez numa sala de aula, um aluno me perguntou exatamente sobre essa universalidade do pecado. E me pediu um exemplo. E na hora eu tinha lido um livro exatamente sobre isso, sobre essa doutrina do pecado, sobre doutrinas que nós bem conhecemos, né? Eu lembro que um autor deu um exemplo como esse pecado foi transmitido, como manchou a raça humana. Ele falou o seguinte: olha, eu tenho aqui uma carteira de habilitação. Tirou um xerox colorido dessa carteira de habilitação e olhou. O xerox condiz com o original? Não condiz certinho. Aí ele pegou o xerox e riscou. E tirou um novo xerox. O xerox saiu rabiscado. Então, ele deu esse, eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito legal. Porque o original que Deus criou, a reprodução disso aí teria que ser perfeita. E era para ser perfeito. Mas o pecado manchou. Então todos que vieram depois de Adão, todos, sem exceção de nenhum, tem esse problema com o pecado original, né? E é uma doutrina bíblica e a gente precisa entender isso. Davi falou isso no Salmo 51 e tem mais N versículos aí que pode comprovar essa doutrina bíblica. É aqui que está o problema, professor, que hoje com a modernidade, essa doutrina está sendo deturpada e o que é errado, o que era errado, o que continua sendo errado, de acordo com a Bíblia, segundo algumas doutrinas, algumas teologias modernas e falsas por aí, está dizendo que isso não tem problema mais. O problema está aqui. Paulo vai dizer, desde o capítulo 3 de Romanos, né, que é o nosso tema aí, que é do 9 ao 20, você vê no verso 23, ele vai entrar nesse ponto. No capítulo 6 também, né, o verso 23, no capítulo 5, o verso 12, né, está citado aqui, mas você vê, do capítulo 3 até o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai discorrer sobre isso com alguma clareza, né? Então, não era para ser tão polêmico o assunto, né? E assim, essa analogia aí é boa porque a responsabilidade de multiplicar, encher a terra de gente, era de Adão e Eva, né? Era o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento para o homem é esse, crescer, multiplicar e encher a terra. E eles fizeram isso, né? E uma vez que ele caiu em pecado, uma vez que ele desagradou a Deus, desobedecendo, e ele pecou, o pecado passou a fazer parte da realidade de forma que a matriz foi prejudicada, né? Quando a matriz é prejudicada, o que vem depois da matriz é lógico, né? Isso é muito simples de entender hoje. O conhecimento genético está tão avançado hoje, né? É muito simples de entender, né? Isso já está, o que o salmista dizia, sem ter o conhecimento de genética que a gente tem hoje,
é a mesma coisa, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. É isso, né? Já estava lá no DNA, já estava lá na natureza, né, humana, já estava bem intrínseco na natureza. E aí a própria concepção, né, já transmite isso para as gerações que vêm depois. Então é muito simples, né? Uma doutrina muito simples. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição, que você já viu que está muito boa, e é um comentário, uma lição que a gente precisa estudar mesmo. Não sai daí que voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos na lição de número 2, professor. Estamos falando aí dessa doutrina, a martiologia, né, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Falar sobre o pecado, a igreja precisa falar, não pode praticar. É por isso que eu falei. Eu tinha um professor de teologia que falava isso dentro de sala. É a única matéria que vocês precisam aprender, mas não pode praticar. Vocês precisam saber o que é, mas não pode praticar. Bom, professor, nesse primeiro tópico aqui, nós falamos, no primeiro capítulo, né, nós falamos do ensino bíblico da natureza pecaminosa. Então, os nossos amigos e irmãos que nos seguem aí, eles já sabem sobre a definição de pecado, a universalidade desse pecado também e a corrupção total. É interessante como Moisés, em 6 capítulos, ele sintetizou, porque Moisés não estava lá, isso foi uma inspiração e uma revelação, né, professor? Moisés ele foi inspirado e foi revelado o que aconteceu lá no Gênesis. Já tem doutrinas por aí afora, algumas teologias, dizendo que Gênesis é ficção, que é uma mitologia. Isso está errado. Gênesis é a palavra de Deus, assim como toda a Bíblia. Em 6 capítulos, Moisés sintetizou a criação do mundo, a criação do homem, a permanência do homem no jardim do Éden, que a gente não sabe quanto tempo, a queda do homem, a corrupção, a degradação, a depravação da raça humana e o juízo de Deus, e o recomeço. Nós estamos falando aí dos 6 primeiros capítulos de Gênesis. E é muito simples a gente dar uma olhadinha no capítulo 5 e 6 de Gênesis, nós vamos ver exatamente essa depravação total do gênero humano. E de lá para cá as coisas só pioraram, né, professor? Você imagina, né? A gente já está nessa, já quase 6.000 anos, né? E a coisa, apesar de alguns muito otimistas, né, a meu ver, pensarem que a gente evoluiu muito, né, eu não consigo olhar para trás e ver tanta evolução assim, né? Não consigo. Me parece que a realidade se prova contrária, né? A gente conhece muito, né, de tudo, sobre bastante coisa. O conhecimento está muito acessível para qualquer criança, né? Mas isso não implica em sabedoria, em aprendizado de fato, né, de crescimento, de evolução. Não vejo isso. Mas, né, esses 6 capítulos de Gênesis são leitura obrigatória para a gente entender, né, melhor esse mecanismo aí, né, da depravação total de tudo, né, do surgimento do pecado na história humana e da promessa de uma solução lá no começo ainda, né, da semente da mulher que viria restaurar tudo, trazer tudo para a ordem inicial. E hoje, professor, a gente fala isso com muita propriedade, né, até mesmo de formação acadêmica, tanto a mim quanto você, a gente pode citar isso. Sempre foi uma discussão na área teológica, na área filosófica, né? Nós vamos falar aí da filosofia, né? As filosofias não tão modernas, né? As contemporâneas, mas de uma raiz bem, talvez não, alguns bem antes de Cristo. Eu estou remontando aqui 2.000 anos de história, mas que já vem tratando essa depravação, humana, essa natureza. Eles chamavam de natureza humana, né? Exatamente. Os filósofos da era clássica mesmo, né, chamavam de natureza humana e conceituaram bem a coisa. O homem, moralmente, ele tem tendência ao mal, né, a escolher o mal, a fazer o mal. Algo que a Bíblia já dizia há muito tempo, né, muito antes deles. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia diz por quê, né, o porquê que é assim. Aí precisa ler esses 6 capítulos aí, vai ter uma ideia mais clara, né? E quando a gente fala que
hoje está muito pior, não é que mudou o pecado, mudou a estratégia, não. É porque avolumou, só por isso. Nós estamos falando lá de pouquíssimas pessoas nessa época aí de Noé, e hoje a quantidade de pessoas que estão sobre a face da terra, com a tecnologia, a informação, hoje é quase em tempo real as coisas acontecem. Então isso avolumou, isso multiplicou. E o próprio Jesus falou, né, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24:12, por se multiplicar. Então a informação multiplicou, a promiscuidade multiplicou. E nós vamos ver aqui agora, professor, a teologia moderna, vamos citar isso aí, e depois a gente vai fechar aí com a normalização do pecado. Dentro dessas teologias modernas, nós temos aqui 3 subtópicos: teologia do pecado social, teologia da libertação e a teologia e o liberalismo teológico, que para mim é um dos mais perigosos. Essa teologia social, a tese do pecado social, remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968 na Colômbia, e Puebla, em 1779 no México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como pobreza, injustiça e desigualdade. Olha a teologia do pecado social. Então, a sociedade quase que obriga a pessoa a roubar, a matar, a prostituir, fazer tudo aí que anda acontecendo no mundo onde erra. Essa teologia aí, né, do pecado social, surgiu na América, principalmente, né? Você vê os concílios aí, e a influência foi global, né? Desde esse concílio de Medellín, a gente está falando da década de 60 do século passado, né? Só lembrar de Woodstock, né? Como que era essa década aí, é uma ilustração daqueles tempos, né? O Woodstock. E assim, esse concílio, ele abriu um precedente para a teologia chegar ao ponto que chegou hoje, né, a teologia liberal principalmente, essas teologias aí da missão integral, teologia, essa que é até citada aqui, né, teologia da libertação, isso nasceu na América nessa época onde o mundo estava uma baderna, né? As pessoas só falavam em liberdade, mas essa liberdade implicava em outras escravidões, né? Doutrinas que a gente vê sendo faladas hoje, meu corpo, minhas regras, por exemplo, né? Essa é ótima, né? Isso lá nasceu de lá, né? Daqueles movimentos lá da década de 60. Inclusive, é esse tipo de teologia aqui, teologia do pecado social, né, a TPS, onde o eixo, né, da doutrina do pecado é invertido, né, e aí o problema não é o pecado, né, quando esse eixo é invertido, essa teologia vai dizer que a gente não deve lutar contra o pecado, porque o problema não é o pecado é secundário, o pecado é algo que é gerado pela desigualdade social, pela injustiça, né? Então a gente está lutando uma guerra errada, a gente tem que lutar nesse campo, não naquele. Aí inverteu o eixo, e essa inversão de eixo bagunçou tudo, porque agora, né, já que eu não tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que lutar contra a desigualdade social, contra a injustiça. E é só isso. O pecado ficou secundário. Né? Então, nada mais é pecado. O único pecado que existe é o pecado social, né? Aí o resto acaba sendo banalizado. E aí isso traz um problema muito grande, porque a desigualdade social é um problema, né, e é um problema gerado por pecado, não o contrário, né? Pecados como o orgulho, a avareza, vão gerar esse tipo de coisa, né? As desigualdades que existem nas nossas sociedades. Então, foi o pecado que gerou a desigualdade, e não a desigualdade que gera o pecado. Inverteu-se a lógica. E aí o que a gente tem que combater, na verdade, é o pecado. Se eu não for avarento, o meu vizinho não vai passar fome.
né? A lógica é essa. E isso é uma verdade bíblica. Isso não é coisa da TPS, da TMI, da TL, isso é coisa da Bíblia. A gente precisa lutar por igualdade social. Isso deve ser uma militância da igreja, mas deve ser uma militância bíblica, né? A nossa militância não deve ser uma militância única, exclusiva. A nossa militância é contra as hostes da maldade, contra nós mesmos, contra a influência do pecado em nós, né? O velho homem parece que quer descer da cruz o tempo todo e dá trabalho deixar ele lá, né? Então, não se pode fazer essa inversão, né? A luta contra a desigualdade social não é a nossa única luta, né? A nossa luta maior é contra o pecado. Que causou a desigualdade. Que causa aquela. Então, a gente não pode inverter as coisas. Foi muito bom essa fala, professor. E aqui a gente entra na teologia da libertação e também no liberalismo teológico. Pena que o nosso tempo está quase mandando a gente parar. Uma lição tão boa dessa, e a gente até aproveita para te convidar a participar com a gente de forma presencial. Todas as nossas lições são estudadas em todas as nossas ADECs aí no campus de Caratinga, geralmente aos domingos de 8 às 10 da manhã. Venha fazer uma visita para a gente em qualquer uma das nossas igrejas e ser abençoado pelo comentário dessas lições. Bom, professor, teologia da libertação e também o liberalismo teológico, isso tem muito fundamento aí nas ideias socialistas de Karl Marx, essa teoria de buscar libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Também na década de 70, com um outro teólogo aí, muito liberal, né? Gustavo Gutierrez, do Peru, e também aqui no Brasil, Leonardo Boff, que tem bons livros, tem bons, né? A gente fala lá no início, tem muita coisa boa, muito material bom produzido. Mas o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política socialista e marxista. Por isso que a gente vê muitos crentes aí militando hoje de forma errada. Nós não temos que militar contra o governo, contra A ou contra B. Nós precisamos ir na fonte, que é o pecado, e orar para Jesus libertar. Isso aí que precisa fazer. A fonte não é o governo, a fonte não é a desigualdade, a fonte é o pecado que teve origem lá no Éden com o Satanás, o engano e tudo mais que a gente conhece. Então o nosso inimigo, como diz o Capitão Nascimento, né, o nosso inimigo é outro. A gente precisa mudar o foco nisso aí, tá? Isso tudo começou lá atrás, e ele vai falar aí no terceiro ponto, né, do liberalismo teológico. Um filósofo importante, que também era teólogo, né, Schleiermacher, o nomezinho, né? Ele era muito adepto da filosofia de Kant, e ele também muito influenciado por outros filósofos da época, iluministas, racionalistas, e aí ele propôs uma teologia mais racionalista também, né? Interpretar a Bíblia não através de uma visão mitológica, né? Não através de uma hermenêutica mais mitológica, mais moral, mas através de uma hermenêutica da razão, né? O significado desse texto aqui está aqui, né? É algo que faz sentido, mas é perigoso, porque a Bíblia não é um livro qualquer, né? Se você acreditar assim, você ainda vai se beneficiar da leitura da Bíblia, acreditando assim, que ela é um livro como qualquer outro. Você ainda vai se dar bem por ler a Bíblia, né? Mesmo com essa ótica, mas quem conhece a Bíblia mesmo, quem conhece o autor da Bíblia, sabe que ela não é um livro qualquer, né? Ela foi inspirada pelo próprio Criador. Então, em última instância, ou em instância primária, né, ele é o autor. E o intérprete. E assim, o significado do texto, nesse caso, no caso desse livro, está com o autor, e só com o autor. Não tem significados para a Bíblia, porque se é a razão que diz o que a Bíblia quer dizer, então nós temos 8 bilhões de significados diferentes, hoje. E não é assim.
A Bíblia, o texto que nós lemos lá tem um significado, e está com o autor. E todos têm acesso ao autor. Todos, né? Então, é um pensamento que faz sentido, mas é perigoso. Que aí começa-se, quando vê algo milagroso, quando vê algo, né, que foge do campo da racionalidade, a gente não consegue lidar com aquilo, e aí a gente acaba colocando em dúvida a inspiração bíblica, né, colocando em dúvida a infalibilidade das Escrituras, e aí a gente vai ter problema. E aí, isso que aconteceu lá em 1500, né, acabou tendo reflexos aqui nesses concílios, né, de Medellín e de Puebla, que é 1960, 1970, e aí, a partir daí, a coisa escancarou para a teologia da libertação, né, também na década de 70. Já nessa época, nos Estados Unidos, por exemplo, tinha, porque está relacionado com a lição, tinha um movimento acontecendo que era o movimento da autoestima, né, John Vasconcelos, né, outro latino, né, lá na Califórnia, viu que a igreja estava perdendo muitos fiéis, muitos adeptos estavam sumindo dos cultos, havia uma evasão parecida com o que a gente vê hoje depois do Covid-19, né, uma evasão assim. E aí ele, preocupado com aquilo, falou, não, a gente precisa mudar, a liturgia não precisa mudar toda, mas a gente precisa mudar a pregação. A gente não pode falar que existe pecado, né? A gente não pode falar que a pessoa tem um problema, tem uma luta, e essa luta é contra o pecado que está dentro dela mesmo. Não, isso aí é que está afugentando as pessoas, né? A gente tem que falar que a pessoa é super, que a pessoa é... Aí a gente tem que jogar essa gente para cima, aí vai encher de novo. E aí, daí veio, você pode imaginar o tamanho do problema, daí vieram movimentos como a gente vê hoje, né? Onde a igreja tem um palco, onde artistas se apresentam e espetáculos mundanos são representados dentro da comunidade de fé e coisas desse tipo, né? Porque o foco agora é entreter o pecador e não deixar ele perceber que ele é pecador, não falar para ele de pecado nunca, né? Que aí ele vai ficar aqui. É um problemão também, né? Além dessas teologias aí que vão dizer que o pecado é uma construção social, né? E eles vão falar vão até usar, eles não mascaram, eles usam a própria nomenclatura filosófica que denuncia da onde vem esse tipo de pensamento. Não, isso aqui, o pecado não existe, o pecado é algo construído pelas estruturas de poder, que são opressoras. Aonde você vê essa linguagem? Estrutura, infraestrutura, supraestrutura, né? Opressora, né? Opressores, oprimidos. Aonde que você encontra essa linguagem? Em qual filosofia? Né? E aí você vai dizer que não, a teologia do pecado social, a teologia da libertação, a teologia da missão integral são marxistas. Aí esse pessoal, não, nosso compromisso não é esse, é com isso aqui. Não, mas é. Né? Mas é, e a gente precisa identificar isso. Chega nisso aí. Professor, nosso tempo chegou ao final, mas vamos dar só uma sintetizada aqui nesse capítulo 3º aqui, coisa rápida mesmo. Por causa da teologia do pecado social difundida e da libertação lá na década de 70, 60, 70, veio depois o liberalismo teológico, que culminou, tá, na normalização do pecado. Então, em 3 tópicos aí, a crise ética e moral, isso aí é fato hoje, a imoralidade sexual, nós estamos vendo isso aí muito depravado, passeatas e mais passeatas aí, usando até crianças, que isso precisa ser combatido, e a dessacralização da vida. E a gente vai estudar isso na próxima lição, que vai tratar muito sobre a vida hoje, assim, perdeu valor para muita gente, né? Então, por causa das liberações, das misturas, eu estou usando uma frase do irmão Ladi, por causa dessas misturas e desse liberalismo, culminou no que nós estamos chegando hoje aí, né? E aí, se o pecado não é mais um problema moral, a consequência é essa, né? Crise moral. O pecado não é mais moral, é simplesmente algo social. Então, a gente precisa lutar para sair dessa opressão,
né? E aí a gente acaba entrando numa crise moral, porque agora tudo é permitido, né? Se o meu corpo vale as minhas regras, então eu posso me prostituir, eu posso desfazer a minha natureza, mudar minha anatomia para uma outra anatomia, e aí tudo é permitido, né? Nada disso é pecado, nada disso é errado, porque quem interpreta a Escritura sou eu, então quem sabe o que está certo, o que está errado sou eu, né? Não é uma igreja que vai me dizer, não é um concílio, não é... Então a crise está instaurada, né? Esses pensamentos, essas filosofias trouxeram essa herança maldita aí. Mas a Bíblia continua a mesma, tá, professor? E Jesus Graças continua a o Deus. mesmo. Então isso aí é essencial para nós, precisa ser muito claro. Obrigado, professor, por hoje. Chegamos ao final de mais uma lição, te agradecemos pela companhia e, se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. Até lá e um forte abraço.